Pessoal, boa noite a todos. Todos me ouvem bem? A altura do som está bom? Pessoal, boa noite. Me ouvem bem? Alguém pode dar um retorno aí se estão me ouvindo bem ou não? Por gentileza, pessoal. Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Então tá bom. Todos me ouvem então, né? Então podemos iniciar a aula de hoje. Se vocês perceberem aí no próprio Teams, tem uma gravação de uma aula de ontem, que por equívoco eu achei que a nossa aula fosse ontem e, portanto, eu fiquei aproximadamente 15 minutos gravando uma aula, sendo que a nossa aula era somente na data de hoje, né? Mas tudo bem, fiz uma revisãozinha e vamos passá-la bem rapidamente e iniciar já no nosso tópico objeto do estudo. Aula anterior nós estávamos falando sobre formas de iniciar o inquérito policial. E a última forma que nós falamos de dar início ao inquérito policial foi através da requisição do ministro da Justiça, nos casos de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então nós falamos o que é a requisição, se tem prazo para o ministro, se não tem, né? Antes disso nós havíamos estudado ação penal pública condicionada à representação, falamos tudo sobre representação, e a primeira forma de iniciar o inquérito na ação penal pública incondicionada, nós já havíamos estudado também, de acordo com o artigo 5º, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal, ou seja, o inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada pode ser instaurado de ofício, através de portaria da autoridade policial, através de requisição do Ministério Público ou do juiz, ou através de requerimento da vítima ou seu representante legal. Tá? E por último, através do auto de prisão em flagrante, que daqui a pouco será objeto do nosso estudo. Será a última forma de dar início ao inquérito policial através da lavratura do auto de prisão em flagrante. Tá? Então, o auto de prisão em flagrante é uma das formas de dar início ao inquérito policial. É a que nós chamamos a condução coercitiva, né, da prisão em flagrante, e é uma das formas do delegado exercer o que nós chamamos de cognição coercitiva, né? E lavrando o auto de prisão em flagrante e dando início à instauração de inquérito policial. Tudo bem? E hoje nós vamos falar em relação à ação penal privada. Eu quero saber como que inicia o inquérito policial nos crimes de ação penal privada. Mas para isso é necessário que nós possamos primeiro identificar a ação penal privada. Como que eu identifico ela no Código Penal ou nas leis especiais? Nós já tratamos sobre isso e afirmamos por várias vezes que quando o legislador não diz nada, ou seja, quando ele permanece em silêncio sobre a ação penal, ele está nos afirmando que trata de uma ação penal pública incondicionada. Se ele quiser fazer de maneira contrária, ou seja, se ele quiser falar que trata-se de uma ação penal pública condicionada ou condicionada à requisição do ministro ou ação penal privada, ele o faz de forma expressa, né? Então, se nós depararmos umas disposições gerais sobre aquele estudo, sobre aqueles crimes, ou logo após o preceito sancionador de determinado tipo penal, seja no Código Penal ou seja nas leis especiais no que se refere à parte do direito material, com a seguinte frase: esse crime somente se procede mediante queixa. Ora, se é um crime que somente se procede mediante queixa, eu sei que trata-se de uma ação penal privada. Somente se procede mediante queixa. É sinônimo de ação penal privada. Então nós vamos estudar aqui como que o inquérito policial se inicia nos crimes de ação penal privada. Nós podemos exemplificar
crime contra a honra, regra geral, artigo 145 do Código Penal. Trata-se de uma ação penal privada, podendo ter várias exceções. Pode ser condicionada à representação, pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? No caso de injúria racial também condicionada à representação, tá certo? Por exemplo, os crimes de dano praticado por motivo egoístico ou causando prejuízo considerável à vítima, lá no dano qualificado do artigo 163, o próprio artigo 167 do Código Penal diz que nessas duas modalidades de dano qualificado, trata-se de ação penal privada, ou seja, somente se procede mediante queixa. O próprio artigo 186, que trata das disposições gerais dos crimes contra a propriedade material, ele diz que o caput do artigo 184 trata-se de uma ação penal privada. Regra geral, admite exceções? Sim, várias exceções. Pode ser incondicionada e pode ser condicionada, está lá no artigo 186. Tá certo? Então não precisamos aqui exemplificar mais tipos penais para que vocês possam identificar. O que importa é vocês saberem a maneira de identificar. E a maneira de identificar é aquilo que o legislador escreve. Quando ele diz que somente se procede mediante queixa, eu sei que trata-se de uma ação penal privada. Ponto final. E aí, agora o que nós temos? Nós temos que saber como que inicia o inquérito policial nos crimes de ação penal privada. Esse é o nosso objetivo a princípio. Então vamos lá. Se nós fizermos a leitura do artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, nós vamos verificar que o legislador diz que, olha, o inquérito policial será instaurado mediante requerimento de quem tenha qualidade para intentar a queixa. Ou seja, quem tem qualidade para intentar a queixa é a pessoa legitimada a fazer um requerimento para que o delegado instaure inquérito policial. Certo? Quem são essas pessoas? Ofendido ou CAD. Ofendido ou seus representantes legais. São as pessoas legitimadas a fazer um requerimento visando que o delegado, com este requerimento, instaure inquérito policial, ou seja, inicie uma investigação num crime de ação penal privada. Então, o requerimento que nós falamos de ação penal privada, ele está fundamentado no artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Tá certo? Bom, mas o que deve conter este requerimento? Bom, você quer que o delegado investigue, né? Para isso, então, você tem que dar elementos para ele investigar. Então, você tem que narrar o fato com todas as circunstâncias. Se o sujeito atribuiu uma qualidade negativa a você, atingindo a sua honra subjetiva, o que você pensa sobre os seus atributos físico ou intelectuais, ou seja, dignidade ou decoro. Atribuir qualidade negativa a alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Esse é o crime de injúria, qualidade negativa. Então, se eu falo que o sujeito é um criminoso, eu estou atribuindo uma qualidade negativa de ser criminoso. Então, esta frase, quando você vai narrar os fatos, você tem que dizer, olha, esta foi a frase caracterizadora do crime de injúria, o momento em que ele atribuiu qualidade negativa, né, à minha pessoa, ofendendo a minha honra subjetiva, o que eu penso dos meus atributos físicos ou intelectuais, a dignidade ou decoro da pessoa. Tá? Então você vai narrar os fatos com todas as circunstâncias. Pode ter outras circunstâncias que podem influir na aplicação da pena. Por exemplo, vamos imaginar que o crime foi praticado na presença de várias pessoas. Se você for lá no artigo 141 do Código Penal, que trata do aumento de pessoas nos crimes contra a honra, aliás, aumento da pena, determinadas formas ou pessoas contra as quais você pratica o crime, ou a forma que você pratica o crime, o legislador diz que a pena será aumentada. Né? Então, essas são circunstâncias necessárias para você colocar nessa narração do fato com todas as circunstâncias.
que podem influir como causa de aumento de pena, concurso material de crime, se foi várias vezes, ou se foi em concurso formal de crimes, ou se até mesmo houve uma continuidade delitiva nos termos em que está previsto o artigo 71 do Código Penal. Tá certo? Então, daí a importância de você narrar os fatos com todas as circunstâncias. E depois também você deve necessariamente classificar o comportamento do sujeito, qual tipo penal que você entende que ele transgrediu quando ele ofendeu a honra subjetiva sua, atribuindo-lhe uma qualidade negativa. Então isso você vai colocar e principalmente você vai individualizar essa pessoa. Você tem que dar elementos para o delegado para que ele proceda à investigação. Quanto mais elementos você der, eu tenho o nome completo, tenho RG, tenho CPF, tenho o nome do pai, tenho o nome da mãe, tenho o endereço. Pronto, então você tem a qualificação completa dele. Agora, não adianta falar, o sujeito é moreno de estatura mediana, não sei onde mora, não sei a cidade onde mora, quem é a pessoa, nunca vi. Como que o delegado vai proceder ao inquérito policial, à investigação no inquérito policial? Então você deve dar esses elementos para que ele possa ter êxito nessa investigação. Tá? E a materialidade do crime, indícios de autoria, você só prova através da prova testemunhal. Nesse caso, será imprescindível que você forneça nesse requerimento a nomeação das testemunhas, indicando-lhe a profissão e o endereço. Lógico, se você tiver os telefones dessas testemunhas, melhor ainda. O delegado, quando vai intimar, liga, vê onde a pessoa está, manda o escrivão levar a intimação ou manda pelo correio. Então tudo isso facilita, né? Principalmente hoje com essa comunicação rápida do WhatsApp, né? Você fala com a pessoa ali imediatamente, às vezes não precisa nem intimar, você combina com a pessoa que ela vem para ser ouvida na delegacia. Tudo isso são facilidades e necessidades, né, que o delegado tem, que talvez possa facilitar a investigação. Já o que você quer com essa investigação, com esse requerimento, é que o delegado inicie uma investigação para apurar a existência do crime e quem foi ou quem foram os autores do crime. Ou seja, a materialidade e autoria ou indícios de autoria ou participação neste crime, objeto do qual você quer que o delegado proceda à investigação. Tá certo? Não dissociando daquela questão que eu já havia dito para vocês, que é o artigo 12º do Código de Processo Penal. Ora, se você, que foi ofendido na sua honra subjetiva, tem todos os elementos necessários para o oferecimento da queixa-crime, que é indícios de autoria e materialidade, nesse caso o inquérito vai ser dispensável. Simplesmente você vai contratar um advogado para que ele proponha lá no Poder Judiciário a sua queixa-crime, a sua ação penal privada. E aí, nesse caso, nós poderíamos dizer que o inquérito policial ele é dispensável, porque você, como titular da ação penal privada, já possui em mãos todos os elementos, os requisitos para o oferecimento da queixa-crime, quais sejam indícios de autoria e materialidade delitiva. Se você não tem esses elementos, você vai necessitar de uma investigação. E aí é onde você vai requerer ao delegado, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 5º, que ele proceda à instauração de inquérito policial através do requerimento que você, ou se você não tem capacidade, o seu representante legal possa apresentar esse requerimento. E quando eu falo em capacidade, não estou falando capacidade postulatória, estou falando capacidade civil, porque não se exige essa capacidade postulatória para você fazer representação, para você fazer o requerimento na ação penal pública incondicionada ou para fazer o requerimento com fundamento no parágrafo 5º do artigo 5º do Código de Processo Penal, objeto do nosso estudo. Tá? Não é necessário capacidade postulatória, basta que tenha a capacidade civil. Agora, se você tem todos os elementos e o inquérito para você, ele se tornou dispensável, porque você, ofendido, como titular da ação penal privada, você pode, aí sim é necessário o advogado, né? Você vai, exceto o juizado especial,
você vai contratar um advogado, ou se não tem, que seja nomeado um da assistência judiciária, da defensoria pública, para que você possa ingressar através do advogado ou do defensor no Poder Judiciário com ação penal privada, ou simplesmente nós chamamos com a sua queixa-crime. É você estar no Poder Judiciário apresentando uma ação penal privada. Tudo bem? Isso nós vamos estudar novamente quando falarmos de ação penal, tá? Só um diferencialzinho aí bastante rápido para a gente passar para um outro tópico. Quando nós falamos em ação penal privada personalíssima, aí a legitimidade já diferencia um pouco. Por quê? Se a ação penal privada ela é personalíssima, não existe a figura do representante legal, porque o direito violado ele é de caráter personalíssimo. Então, hoje no Código Penal nós só temos um artigo que trata da ação penal privada personalíssima, onde somente a pessoa que foi ofendida é que poderá requerer a instauração de inquérito policial. Ou, se a pessoa que foi ofendida tem os elementos para ingressar direto com a queixa-crime, tornando o inquérito policial dispensável, só ela poderá propor, através do advogado, lá no Poder Judiciário, uma queixa-crime. Ninguém mais, porque o direito é personalíssimo, que é o artigo 236, que nós vamos fazer daqui a pouco. Eu vou fazer passar uma definição dele para vocês se recordarem. Mas outro crime que era de ação penal privada personalíssima era o adultério do artigo 240 do Código Penal, que foi revogado. Ou seja, somente o cônjuge que foi enganado é que tinha legitimidade para propor a queixa-crime no crime de adultério. Somente o cônjuge enganado é que poderia requerer ao delegado para que ele instaurasse o inquérito policial. E aí o prazo era diferenciado, era de 30 dias. Né? Então foi revogado esse dispositivo. Hoje nós temos só o 236, que é o crime contra o casamento. Né? É você ocultar, induzir o outro contraente a erro essencial à pessoa ou ocultar-lhe impedimento que lhe causa nulidade absoluta. Então é contrair casamento, induzindo o outro contraente a erro essencial à pessoa ou ocultar-lhe impedimento que lhe cause nulidade absoluta. Então o sujeito sabe que a pessoa com quem ele vai contrair o matrimônio é irmã dele e ele fica calado e casa com a própria irmã. Então ele ocultou um impedimento que lhe causa nulidade absoluta. Então, quem vai poder propor esta queixa-crime ou quem vai poder propor esse requerimento de instauração de inquérito policial? É somente o contraente que foi enganado. É só aquela irmã do sujeito. Ninguém mais. E se ela falecer? Ninguém poderá requerer instauração de inquérito. Ninguém poderá entrar com a queixa-crime. Por quê? O direito ele é personalíssimo. Na ação penal privada personalíssima, não há figura do representante legal, porque o direito ele é personalíssimo. Tá certo? Agora, existe uma condição objetiva de punibilidade, que você somente pode exercer esse direito de queixa, ou seja, o contraente enganado, ou somente ele pode requerer a instauração de inquérito após o trânsito em julgado da sentença que nocível anulou o casamento por erro ou impedimento, é o teor do parágrafo único do artigo 236 do Código Penal. Tá? Então é a condição objetiva de punibilidade. Quem decide o estado civil das pessoas é o cívil, não é o criminal. Então essa é uma questão prejudicial que está ali no artigo 92, 93 do Código de Processo Penal, onde o juiz do criminal deve suspender, se assim acontecer, até que se decida lá na ação civil. Então, se você não tem ainda o trânsito em julgado da ação que no cívil anulou o casamento, você não pode promover a queixa-crime. Se assim o promover, o juiz vai rejeitar, porque faltaram uma das condições de procedibilidade da ação penal que a lei exige, que é o trânsito em julgado da sentença penal, que no cívil anula o casamento por erro ou impedimento.
porque quem pode discutir estado civil das pessoas é só o civil e não o criminal. Tá bom? Mas nós vamos retratar isso com mais propriedade quando estivermos estudando a ação penal. Tá certo? Então aqui eu só estou dizendo para vocês que se for uma ação penal privada, quem vai requerer a instauração de inquérito no artigo 236 é só o contraente que foi enganado. Ninguém mais poderá usar essa prerrogativa que ele tem. Ninguém, porque o direito é personalíssimo. É só ele. É uma questão de foro íntimo, é ele que deve decidir o contraente que foi enganado. Tudo bem? Tranquilo? Agora nós precisamos adentrar numa questão muito essencial e importante mesmo, para que vocês não causem nenhuma confusão. E devem gravar isso a partir de agora, para que não haja nenhuma confusão de nada sobre esses temas. Quando eu falar para vocês em denúncia do Ministério Público, eu estou falando em poder judiciário. Nunca vou falar para vocês denúncia, lá na delegacia foi feita uma denúncia. Isso é no sentido lato, que não nos interessa. O que interessa para a gente é denúncia no sentido estrito. Quando eu falar em foi oferecida a denúncia, significa que o titular, o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, propôs uma ação lá no Poder Judiciário. Quando eu falar em queixa-crime, eu estou falando em Poder Judiciário. O ofendido ou seu representante legal vai propor uma queixa-crime onde? No Poder Judiciário, iniciando uma ação penal de natureza privada. Então, se falar, vou fazer uma queixa-crime lá para o delegado. Absurdo, isso dói os ouvidos, pelo amor de Deus. Isso é absurdo. Não existe queixa-crime em delegacia. Delegacia, você vai fazer na ação penal privada um requerimento para que o delegado proceda à instauração de inquérito policial. É isso que você vai fazer. Requerimento. Se você tem todos os elementos e não precisa do inquérito, aí você vai entrar direto com a queixa-crime, vai constituir um advogado e vai entrar com a queixa-crime. Onde que você entra com a queixa-crime? No Poder Judiciário. Você é o titular da ação penal privada, que inicia-se através de uma queixa-crime. Então aqui nós estamos falando de inquérito policial. Em nenhum momento eu vou falar em denúncia, em nenhum momento eu vou falar queixa, porque isso só ocorre no Poder Judiciário. Nós vamos chegar lá nesses estudos. Por hora nós estamos estudando formas de dar início ao inquérito policial. E na ação penal privada, ele pode ser iniciado através do quê? De requerimento da vítima ou seu representante legal. Precisa ser advogado? Não. Basta que o sujeito tenha capacidade civil. Se eu fui vítima, mesmo fora da condição de advogado, eu posso fazer um requerimento e protocolar na delegacia. Vocês, estudantes, foram vítimas, faz um requerimento e protocola lá na delegacia para o delegado investigar. Mas eu posso outorgar poderes para o advogado fazer isso? Pode. Lógico que pode. Mas não é obrigatório. Se você não tiver advogado e quiser protocolar o requerimento, o delegado é obrigado a aceitar, porque não se exige capacidade postulatória. É diferente de uma queixa-crime fora da sede do juizado especial criminal. No processo sumário ou procedimento ordinário, se tiver o concurso de crimes, se ultrapassar o limite do juizado, é lógico que você tem que ser através do advogado. Somente o advogado tem a capacidade postulatória de estar em juízo. Tudo bem? Mas será objeto de estudo posteriormente. Então vem a pergunta: qual é o prazo que vocês têm para apresentar o requerimento de instauração de inquérito policial? Que prazo que vocês têm para fazer isso, que a lei determina? Gostaria de ouvir uma resposta aí. Quem abre o microfone um de cada vez, se possível, só para mim ter uma ideia. Se colocar no chat aqui eu não consigo nem ler aqui. Vamos lá. 60 dias, quem mais? Vamos lá, gente, outro. Qual o prazo que vocês têm para fazer esse requerimento para o delegado instaurar um inquérito policial nos crimes de ação penal privada? Qual o prazo? Bom, pessoal, a princípio,
vocês poderiam dizer assim, que eu esperaria que vocês dissessem assim: ah, professor, tem os 6 meses que a lei fala. Que a lei fala, o artigo 38 do Código de Processo Penal? Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não for exercido no prazo de 6 meses a contar do dia que tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Salvo a hipótese do artigo 29, que conta do dia que se escoar o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Tá? Então vocês poderiam, seria lógico vocês pensarem no primeiro momento, que teria 6 meses para você requerer a instauração de inquérito, que é o prazo decadencial para você oferecer uma ação penal privada. Não é isso? Mas por que eu pretendia ouvir isso? Que seria uma lógica que vocês respondessem. Mas estaria absolutamente incorreto se vocês respondessem desta forma. Porque, vejam bem, tanto o artigo 103 do Código Penal quanto o artigo 38 do Código de Processo Penal diz o seguinte: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação no prazo de 6 meses, a contar do dia que tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Não, mas espera aí. Mas 6 meses é então para me oferecer a queixa-crime. Onde que eu ofereço a queixa-crime? É na delegacia ou no Poder Judiciário? Então, os 6 meses que a lei diz é para que eu esteja onde? No Poder Judiciário. Então o delegado já investigou, eu já peguei uma cópia desse inquérito lá no juízo competente, já levei para o escritório, já montei uma queixa, e aí até em 6 meses eu tenho que protocolar ela lá no Poder Judiciário, porque senão ocorre a decadência. Ah, mas se o prazo der no domingo, no sábado, prorroga? Não. Decadência, o prazo é contínuo, peremptório. Não suspende, não interrompe. Se o prazo é no domingo, você tem que ir lá despachar com o juiz no domingo, no plantão, para garantir o prazo. Se você deixar para segunda, você perdeu o prazo, porque operou a decadência do direito de promover a queixa-crime. Então verifica que os 6 meses é para você estar em juízo. Mas qual que é o prazo, então, que você tem para requerer um inquérito policial nos crimes de ação penal privada? É lógico que tem que ser um prazo razoável dentro desses 6 meses, para que o delegado consiga investigar. Porque após ele investigar, o que ele faz? Ele reúne essa investigação, faz um relatório, manda para o juiz competente, e esse relatório vai ficar à sua disposição. Como ofendido, você vai lá, pega, mediante traslado, aquele inquérito policial, leva para o seu advogado e fala: tá aqui a investigação, faz uma queixa-crime. Você tem até 6 meses para apresentar a queixa-crime lá para o juiz. Ah, mas vamos imaginar que o cliente me procurou ontem e faltam só 2 dias para ocorrer a decadência dos 6 meses. Diante eu falar para ele que eu vou requerer a instauração de inquérito lá na delegacia, isso vai interromper o prazo de 6 meses que a lei, que o legislador me deu para me estar em juízo promovendo a queixa-crime? Essa instauração de inquérito vai interromper? Não. Então o que eu vou falar para o cliente? Olha, não tem jeito, meu amigo, inquérito esquece. Se você não tem todos os elementos para a gente oferecer com a queixa até amanhã, que nós temos só 2 dias, esquece, porque nós não vamos conseguir nada. Em 2 dias o delegado vai investigar, vai terminar a investigação no prazo até 2 dias, porque você tem que estar em juízo com a queixa-crime em 2 dias, que vai dar os 6 meses daqui 2 dias. Vocês entenderam? Então, não existe um prazo para você requerer a instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal privada, mas tem que ser um prazo razoável dentro desses 6 meses para que o delegado consiga terminar a investigação. Por quê? Nos casos de réu solto, o delegado tem 30 dias para terminar o inquérito policial. Então, se o sujeito vem me procurar no 4º mês dizendo: ó, tomei conhecimento já faz 4 meses, quem foi o autor do crime? Fala: então peraí, vamos fazer um requerimento aqui, já que você não tem todas as provas para mim entrar direto com a queixa-crime, eu vou fazer um requerimento aqui, pedir para o delegado investigar. Pô, ele tem até 2 meses para investigar. Se eu verificar que faltam 5 dias, ele não terminou a investigação, eu vou lá, tiro cópia, vejo como que está a investigação, vejo se já tem os elementos para oferecer a queixa-crime e trago aqui para o escritório e tem que oferecer até 6 meses.
Do dia que ele tomou conhecimento até o dia que de eu estar em juízo com a queixa-crime, não pode passar de 6 meses. Então, não adianta eu chegar lá para o delegado e falar, ó, eu vim requerer a instauração de inquérito, a decadência é amanhã, dá os 6 meses. Você acha que o inquérito, a instauração de inquérito vai interromper o prazo decadencial que o juiz deu para você estar em juízo? Não interrompe, não suspende. Se você fizer isso e deixar seu cliente esperando o delegado investigar, já ocorreu a decadência, já perdeu o direito, acabou. Ocorreu a causa extintiva da punibilidade pela decadência. Então entenderam? Que não adianta, tem que ser um prazo razoável, que dê tempo do delegado investigar e dê tempo de você, através do advogado, fazer a sua queixa-crime e protocolar no Poder Judiciário dentro do prazo de até 6 meses do dia que a vítima tomou conhecimento quem foi ou quem foram os autores do crime. Entenderam essa questão do prazo, como isso é importante? Então, o inquérito policial não interrompe, não suspende esse prazo do artigo 38 do Código de Processo Penal, o artigo 103 do Código Penal, que é o mesmo teor, o disposto no artigo 103. Pois não. Não do fato, da autoria do fato. Do conhecimento de quem foi o autor do crime. Os 6 meses conta é assim. Então, se eu tomei conhecimento que você colocou lá no Facebook me chamando de criminoso, eu tomei conhecimento hoje, a partir de hoje eu terei o prazo de 6 meses, de até 6 meses, para oferecer uma queixa-crime contra você. E, consequentemente, se eu quiser uma investigação para ter dados mais completos, esta investigação deve terminar num prazo hábil que eu consiga estar no Poder Judiciário dentro dos 6 meses. Ou seja, se você colocou no Facebook hoje, eu tomei conhecimento hoje, nós temos até 6 meses contando o dia de hoje. Sim, porque senão não adianta, imagine. Eu tomei conhecimento pelo Facebook lá que você ofendeu a minha honra subjetiva há 5 meses e 20 dias. Certo? Aí eu vou entrar lá na delegacia fazendo um requerimento para o delegado instaurar inquérito. Será que em 10 dias ele vai conseguir investigar? Não. Então o que eu vou perder tempo com o inquérito? Não vai dar tempo. Porque os 6 meses, então daqui 10 dias, vencerá os 6 meses que o legislador disse que é os 6 meses para me estar aonde? Com a queixa-crime? No Poder Judiciário. É isso que não pode confundir. 6 meses é para você estar no Poder Judiciário, entrando com ação penal privada, entrando com a queixa-crime. Esse é o prazo do artigo 38 e do artigo 103. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, isso é muito importante, senão erra tudo, porque já ocorreu a decadência. Né? Se eu dei um problema, já se passaram 5 meses e 50 dias, 55 dias, que ele tomou conhecimento, aí ele foi lá, o delegado iniciou a investigação, aí eu estou esperando concluir a investigação para que eu possa entrar no Poder Judiciário. Se você esperar e ultrapassar o prazo de 6 meses a contar do dia que você tomou conhecimento de quem foi o autor do crime, vai ocorrer a decadência, que é a extinção do direito de ação. Acabou. O juiz, quando receber lá, vai falar, mas ele está falando aqui que tomou conhecimento há tanto tempo. Contando aqui, a decadência já operou, já faz 30 dias. Então, nos termos do artigo 61, eu já vou extinguir a punibilidade pela decadência. Artigo 61 do Código de Processo Penal autoriza que o juiz reconheça qualquer causa extintiva da punibilidade de ofício, em qualquer grau de jurisdição, independentemente de qualquer provocação. Tudo bem? Tá certo? Então agora nós falamos dessas formas de dar início ao inquérito policial. E agora nós vamos estudar por quê? A última forma de iniciar o inquérito policial que eu vou explicar para vocês é através do auto de prisão em flagrante. Certo? Através do auto de prisão em flagrante.
E para que eu possa falar em auto de prisão em flagrante, primeiro nós temos que falar sobre prisões, falar o que é prisão em flagrante, falar o que é modalidade de flagrante, falar requisitos da lavratura do auto de prisão em flagrante, providências após a lavratura do auto de prisão em flagrante e algumas nulidades que podem ocorrer durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. Com isso, nós encerramos todo o estudo de prisão em flagrante. Porque não era, eu poderia deixar para estudar isso depois. Já que nós estamos estudando que através do auto de prisão em flagrante é uma das formas de dar início ao inquérito policial, então quando há uma prisão em flagrante, o delegado faz várias cópias. Um vai para a defensoria se o sujeito não tiver advogado, o outro vai para o Ministério Público, o outro vai para o juiz competente, né? E o outro vai ser enviado para a delegacia que vai proceder à investigação do inquérito policial. Tá certo? Então é isso que nos interessa. O início do inquérito através do auto de prisão em flagrante. E para isso, então, nós precisamos falar um pouquinho de prisão em flagrante e de prisão propriamente dito. Né? Então vamos lá. Aí nós já terminamos esse fato, é lógico, não vamos terminar isso hoje. Mas nós terminamos esse estudo sobre prisão em flagrante, tá certo? Então vamos lá, quais as prisões que vocês conhecem? A Constituição Federal, no próprio artigo 5º, ela nos dá dois tipos de prisões. Ou ela é prisão em flagrante, ou ela é prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Certo, a prisão em flagrante nós vamos estudar. Mas existem outras prisões que o juiz ordena, autoridade. Quando eu falo juiz, autoridade judiciária, eu estou falando juiz de direito, eu estou falando de desembargador, eu estou falando do ministro do STJ, ministro do STF, desembargadores dos tribunais regionais, dos tribunais de justiça e juiz de direito estadual, federal, depende da competência. Tá? Então, esta ordem escrita e fundamentada é a prisão que é feita através de um mandado judicial, devidamente fundamentado, que determina a prisão. Então, quais são exemplos, por exemplo, que nós podemos dar? Prisão temporária, está lá na Lei 7.960 de 89. É uma modalidade de prisão, é uma prisão para investigação, decretada durante o inquérito policial para investigar determinados crimes graves cujo rol o legislador elenca na lei especial. Certo? E nós temos outra prisão de natureza processual também, que é a prisão preventiva. Né? A prisão preventiva, que é uma prisão processual de natureza cautelar, porque ela é uma excepcionalidade. A prisão, a regra é a liberdade. A prisão é uma excepcionalidade. Somente é admitida nos casos expressamente que a lei autoriza, sob pena de caracterizar uma execução sumária da pena. Então, a prisão preventiva, necessariamente para que ela seja decretada contra alguém, é necessário que se observe o disposto no artigo 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, que são quem pode requerer, quem pode decretar, e quais as hipóteses de cabimento e em que hipóteses legais a lei admite que seja decretada a prisão preventiva. E a decisão deve ser fundamentada sob pena de nulidade, ferindo aí o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal, que diz que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Tá? Existem outras prisões também, que aí são todas preventivas. Às vezes muda o nome. Prisão e sentença recorrível. Qual é o nome da prisão? Ela é preventiva. Prisão derivada da decisão de pronúncia. Ela é preventiva. Prisão ocorrida num acórdão recorrível. É prisão preventiva. Toda prisão, até o trânsito de julgado, se ela não for temporária, que a temporária tem prazo. Temporária é 5 prorrogados por mais 5, no crime hediondo 30 prorrogados por mais 30. Essa prorrogação necessariamente deve ser fundamentada. Nós vamos estudar sobre isso num tópico separado. Certo? Já a outra prisão por ordem escrita e fundamentada até o trânsito de julgado, ela pode ser somente a prisão preventiva.
E pode ter uma prisão domiciliar que substitui a prisão preventiva nos casos do artigo 318. Mas também não deixa de ser uma prisão cautelar, uma prisão antes do trânsito julgado. Depois do trânsito julgado, aí nós temos a prisão pena. Nós não temos mais prisão derivada de decisão de segundo grau, automática. Mas isso impede que o desembargador, quando do julgamento de uma apelação, no acordo, ele mande prender o apelante? Não. Quando ele pode fazer isso? Porque o Supremo falou... Não, o Supremo já não falou mais. Inverteu a situação. Ele falou que o sujeito pode recorrer em liberdade até o último grau de jurisdição, desde que ausentes os requisitos da prisão, o quê? Preventiva. Porque se um desembargador vai julgar uma apelação e naquele momento do julgamento chega uma informação legal, uma informação embasada em provas, que o sujeito, se condenado, deixará o país, ele decreta a prisão preventiva dele no acordo, no julgamento. Mas aí é prisão preventiva, não é prisão de segundo grau, que o Supremo decidiu por maioria que o artigo 283 ele é constitucional e deve ser aplicado. Ou seja, não admitindo a prisão antes do trânsito julgado, senão através da prisão preventiva, não admitindo a execução provisória da pena derivada de decisão de segundo grau. Isso foi o último julgamento que nós tivemos, que foi decisão por maioria nesse sentido. É evidente que daqui a pouco nós vamos ter mudanças dos integrantes da corte, certamente, ou isso pode ser revisto e pode ser até modificado, tá? Mas então nós só temos duas prisões, ou é em flagrante, ou é por ordem escrita e fundamentada pela autoridade judiciária competente. Aí ela pode ser temporária ou preventiva, ou até uma prisão domiciliar que pode substituir a prisão preventiva em determinadas hipóteses. Lembram das mães lá do tráfico de droga, decisão do ministro lá, pessoa muito doente, debilitada, artigo 318. A mulher do Sérgio Cabral também que foi beneficiada, a mulher do Queiroz, aliás, o Queiroz que também foi convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, e ela acho que somente foi medida cautelar com tornozeleira eletrônica, não sei se ela está com prisão domiciliar, tá bem? Então vamos lá, mas o que nos interessa nesse momento então é a prisão. Existem outras prisões legais. No direito civil tem a prisão por inadimplemento de pensão alimentícia, não existe mais a prisão por depositário infiel, não prende mais aquele que está guardando um objeto que a justiça determinou. Se ele vender, ele não, por ser depositário infiel, antes ele poderia ser preso, hoje ele não pode mais ser preso por esse motivo. Somente a prisão derivada de inadimplemento de pensão alimentícia, que aí tem outra finalidade. A finalidade dela é o quê? De coerção, é que obrigar, através da prisão, que o sujeito pague a dívida alimentícia. Ela não tem a finalidade da pena, que é o caráter de prevenção geral especial, caráter retributivo, castigo e ressocialização. Ela não tem esse caráter. Por isso que a finalidade da pena aqui, que nós vamos estudar, é outra coisa. Tudo bem? Não existe prisão para averiguação. Tudo isso nós vamos discorrer aqui nesse estudo, tá? Mas quando eu falo em prisão em flagrante delito, eu já expliquei, quem assistiu às primeiras aulas, eu disse que a prisão em flagrante, nós temos que fazer uma interpretação contextual ou uma interpretação literal daquilo que o legislador quis conceituar e chamar de prisão em flagrante. Então, considera-se em situação de flagrância, de acordo com a definição do legislador, quem é encontrado praticando um crime, quem é encontrado acabando de cometer um crime, é encontrado logo após com objetos, utensílio ou situação que se faça presumir ser ele o autor da infração, é perseguido logo após, é encontrado em situação que se faça presumir ser ele o autor da infração. Isso é flagrante também. E quando ele é encontrado logo depois
por exemplo, com o carro da vítima. É uma situação de flagrância. Então, nós precisamos ver só esse lapso temporal dessas duas expressões, logo após e logo depois. Mas isso será objeto de estudo. O que eu quero demonstrar para vocês que esse conceito de flagrante é o legislador que nos dá esse conceito. E ele o faz no artigo 302, inciso 1, 2, 3 e 4 do Código de Processo Penal. É lá que está a definição. Considerar-se-á flagrante nas seguintes hipóteses: 302.1, 302.2, 302.3 e 302.4. Alguém que é surpreendido fora dessas circunstâncias não é prisão em flagrante. Ah, mas ele pode ser preso? Pode. Qual é a outra forma? Ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Se for uma prisão para investigação temporária. Se for uma prisão processual, obedecidos os requisitos mais rígidos dessa prisão, que é a prisão preventiva descrita as hipóteses no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Tá certo? Mas definir flagrante vem de flagrare, aquilo que arde, aquilo que queima. Então, existem várias definições, por exemplo, Mirabete fala, flagrante é a certeza visual do crime, mas é uma definição incompleta. Frederico Marques diz, flagrante é quando o sujeito é surpreendido praticando o ato ilícito criminal. Ele é surpreendido no momento que ele está praticando o ilícito criminal. É a definição de Frederico Marques sobre flagrante, que também é incompleta. Incompleta. Heleno Fragoso também, aliás, Hélio Tornag também diz que é aquilo que arde, é aquilo que queima. Também seria incompleta essa definição. Por quê? Se o sujeito é encontrado logo depois com utensílio, objetos da vítima que faz presumir ser ele o autor da infração, estamos diante de flagrante com fundamento no artigo 302, inciso 4º do Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma dessas definições doutrinárias que eu acabei de posicionar para vocês. Então, a melhor forma de definir a situação de flagrante é realmente observar o teor que diz o artigo 302 e estudar detalhadamente todos eles. É desta forma que nós vamos conseguir enxergar o alcance dessas prisões que podemos chamá-la de prisão em flagrante. Mas, antes disso, eu poderia falar depois, mas eu vou falar até aqui uma questão histórica. Às vezes eu estou olhando um pouco fora aqui, porque eu estou gravando a aula no celular também, porque nós temos um problema aí com o Teams aí em relação à gravação. E essas aulas eu estou arquivando também, motivo pelo qual eu estou com o celular do lado aqui, que está gravando também, além do sistema do Teams que está sendo gravada a aula, tá bom? Então, nós precisamos estudar agora com bastante detalhe quais as modalidades de prisões em flagrante. Nós vamos estudar várias delas, que é considerada-se flagrante e autoriza a prisão sem o quê? Sem um mandado judicial. Não tem ordem judicial, é flagrante. Quem pode realizar essa prisão em flagrante? Aí nós já podemos definir e nomear duas modalidades de flagrante. Aí nós temos o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório ou compulsório. O que seria um flagrante facultativo? Qualquer pessoa do povo poderá efetuar a prisão em flagrante de quem esteja cometendo um crime, ou seja, esteja na situação de flagrância. Então, qualquer pessoa do povo pode prender outra pessoa que esteja em situação de flagrante. Esse é um flagrante o quê? Facultativo. Eu não tenho obrigação. Então, eu vejo um sujeito dando um tiro no outro, o outro cai. Eu não tenho a obrigação legal de chegar ali e dar a voz de prisão para o autor do crime, que está armado. O sujeito me dá um tiro também. Nessa ocasião, como é que eu vou fazer? Mas se você tiver condição de chegar até o local ali, juntamente com outras pessoas, e dominar o autor do crime, nós estamos dando voz de prisão para você em flagrante,
e vamos se apresentar à autoridade policial. Ou chama a polícia, espera chegar e apresenta para a polícia, que vai levar e apresentar para a autoridade policial. Então, qualquer do povo pode. E pode indica o quê? Uma faculdade. Por isso que nós chamamos de flagrante facultativo. Artigo 301 do Código de Processo Penal, que define o que é e quem pode realizar a prisão. Flagrante facultativo, qualquer pessoa do povo. E flagrante obrigatório ou compulsório, as autoridades e seus agentes, no exercício funcional, estão obrigadas a prender quem esteja em situação de flagrante delito. Então, uma autoridade que está fora do seu exercício funcional, ela pode prender ou ela deve prender? Ela pode prender, né? Porque ela se iguala a qualquer cidadão. Então o sujeito está de férias, viajando lá para o Mato Grosso, ele é delegado aqui, chega lá no Mato Grosso, ele depara com a situação de um crime, ele é obrigado a agir como autoridade policial, já que ele não tem atribuições para agir naquele local. Mas ele pode agir? Pode, mas como? Flagrante facultativo, como qualquer um do povo. Mas a lei orgânica fala que o sujeito é policial 24 horas. Mas isso é problema de lei orgânica, eu quero saber o Código de Processo Penal. Ele pode ou ele deve? Ele pode, como qualquer do povo. Agora, se ele tiver no exercício da função, a autoridade policial e seus agentes, elas estão obrigadas a prender quem esteja em situação de flagrante delito, exceto uma elasticidade maior que essa autoridade terá, ou seus agentes, quando nós estudarmos flagrante retardado, prorrogado ou de ação controlada. E aí nós vamos ver que a liberdade do delegado e seus agentes de prender quem esteja em situação de flagrante, ela pode ser discricionária, desde que preenchida alguns requisitos legais. Se não, torna-se de ilegal. Olha, o delegado que vê o sujeito cometendo um crime e não o prende em flagrante delito, primeiro, se ele está deixando de praticar o ato de ofício por um simples desleixo, por uma simples negligência, ele comete falta funcional. Está lá na lei orgânica da Polícia Civil, ele pode responder isso administrativamente até perder o cargo público, certo? Agora, se ele deixa de dizer, não, o sujeito é meu amigo, eu não vou prender ele em flagrante, ou ele é irmão do meu amigo, não, eu tenho interesse aí econômico com esse sujeito, aí nós temos, então ele pode estar diante de um crime de prevaricação. Deixar de praticar um ato de ofício ou praticar contra a disposição legal expressa em lei, ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação, artigo 319 do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal não, é absurdo, né? Código Penal, direito material, Código Penal. Certo? Artigo 319, prevaricação. Entenderam como o delegado, se ele estiver no exercício da função, não só ele, como seus agentes, não tem essa possibilidade, essa faculdade, é flagrante obrigatório. Eles são obrigados a prender quem esteja em situação de flagrante delito. Tá certo? Tudo bem? Bom, vamos falar de outras modalidades, que são várias. Quando o sujeito é surpreendido praticando a infração penal. Então você entra numa casa, de repente você abre o quarto e vê o sujeito apertando o gatilho e a vítima caindo ao solo. Você dá uma voz de prisão. Esse é um flagrante o quê? Chamado de flagrante real ou flagrante próprio. Tá? E flagrante real ou flagrante próprio. Quando o sujeito é surpreendido no exato momento que ele está praticando a infração penal. Artigo 302, inciso 1 do Código de Processo Penal. Também considera-se situação de flagrância quando você entra na casa, o sujeito, você escuta um barulho de um tiro, o sujeito está abrindo a porta do quarto, saindo do quarto com a arma de fogo na mão. Você entra no quarto naquele momento e vê a vítima caída ao solo. Você viu ele praticando a infração penal? Não. Mas só presenciou
o momento que ele acabou de praticar a infração penal? Sim. Por isso que aquelas definição de certeza visual do crime, do Mirabete, né? Então cai por terra diante desses dispositivos que nós estamos estudando, né? Ou do próprio Frederico Marx, quando o sujeito é surpreendido praticando o crime. Mas essa segunda hipótese do inciso 2, ele acabou de praticar o crime. Também é situação de flagrante? Sim. Nesse caso, nós chamamos também de flagrante próprio ou real. Flagrante próprio ou real? 302, inciso 1 e 2. É chamado de flagrante próprio ou real. Ou perfeito também. Vocês podem encontrar essas várias terminologias de acordo com a doutrina que você estará utilizando, mas todas elas indicam flagrante próprio, real ou perfeito